Começamos, então, temos 3 processos, né, que correm, ainda que de forma separada, mas que têm pertinência um com o outro. Eu vou apregoar o item 12 da pauta, reclamação disciplinar 7298-04 de 2022, sob a relatoria do conselheiro Luiz Felipe Salomão, a pedido de sustentação oral pela requerida. Minimizou a situação de segurança, muito embora o GSI tivesse sido muito claro a respeito do risco de vida que ocorria caso o público tivesse ciência da minha localização física, o que significa dizer que ninguém poderia saber onde eu moro e nem onde eu trabalho, e, consequentemente, ninguém poderia saber onde eu estou, consequentemente, ninguém pode saber que eu estou no fórum, e de lá eu não posso trabalhar. Então, eu mesma tive que prover a minha própria segurança, trabalhando integralmente por videoconferência. Entretanto, o CNJ, utilizando-se desta situação em que eu era vítima, utilizou esta circunstância contra mim mesma. Ou seja, eu já era vítima de uma situação de ameaça de morte e me transformei em vítima de assassinato de reputação promovido institucionalmente. Ou seja, tanto o CNJ como o TJMG demonstraram absoluto desprezo e, no mínimo, indiferença à minha integridade física e à minha vida. A ausência de processos conclusos para despacho, julgamento e decisão há mais de 30 dias. Para quem frequenta o judiciário, sabe o que isso representa. Pouquíssimos juízes no Brasil poderiam estar nessa circunstância de apresentar uma certidão de processos em dia, ou seja, ausência de processos concluídos há mais de 30 dias, ou seja, temos que investigar que investigação foi essa que o CNJ fez, que encontrou uma vara e fez um estardalhaço midiático, uma juíza que estava colocando a vara em dia e, enfim, conseguiu. E registre-se também aqui a quantidade de audiências feitas desde o ano de 2020. E também uma outra situação em que ela se escuda no fato de ser professora e magistrada, e conforme também aqui, somente reforçando o que o Corregedor Nacional falou, e permita-me a palavra, fazendo valer o que diz Salomão, o Código de Ética, os princípios de Bangalore, ele é o ofensor. O exercício da magistratura exige de nós o respeito a essas normas que estão inscritas e foram construídas pelos legisladores. Se nós não gostamos da nossa profissão ou ela não nos cabe no nosso vestuário, o caminho é o outro. Inclusive, eu penso, me permita, com respeito devido, que a sustentação mais parecia um salto para uma outra carreira do que para a própria defesa das questões que aqui foram trazidas. Isso realmente me choca. Tomás de Aquino fala, não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-la. E a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Então, palavras do próprio Tomás de Aquino, mencionado no início da palavra. Era isso que eu queria me manifestar. Quando se fala carguinho, me parece que houve a intenção de menosprezo da carreira e não de um cargo pequeno. Nós não estamos aqui a exercer carguinhos, nem estamos almejando cargos altíssimos. Estamos, sim, tentando fazer justiça dentro das nossas limitações, como 18 mil juízes pelo Brasil inteiro fazem com muita dedicação. Muito obrigado. Examinar, né, todos esses fatos que foram trazidos pelo nosso Corregedor Nacional de Justiça, com tanta isenção, e para fazermos jus àquilo que eu disse que é fundamental, uma magistratura independente, uma magistratura serena, uma magistratura que se debruça com seriedade sobre as controvérsias que lhes são trazidas. E este Conselho
né, embora órgão administrativo, nessa relevantíssima função que lhe foi cometida pela Constituição Federal, ele há que manter como norte essa tranquilidade para examinar e fazer a subsunção das condutas que nos foram trazidas, né? Antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria aproveitar, porque tem uma pergunta que nos chegou, que é claramente dirigida a ela, se ela pudesse talvez ainda responder antes de partir, é de um senhor chamado Vitor Silva, que diz que é atribuída ao Rui Barbosa a frase, aspas, a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer, fecha aspas. Baseado nesta declaração, como nós, o povo, devemos agir de maneira a impedir que o atual ativismo jurídico torne-se uma ditadura jurídica? Se a doutora pudesse talvez abordar isso antes de partir, eu agradeço. Obrigado. Bom, essa pergunta que ele fez, quem conseguir responder deveria ganhar um prêmio, né? Eu acho que ninguém sabe responder, eu também não sei. Mas existem algumas formas de você conseguir evitar. Eu não sei se exatamente... É claro, o povo sempre tem aquele poder de se manifestar, de ir às ruas, de fazer pressão, mas, em princípio, eu vejo que o ativismo judicial pode ser, ao menos, minimizado com a atuação mais proativa do próprio Poder Legislativo. Eu até já conversei com alguns deputados, tal. Existe uma via legislativa que eu entendo que poderia ser bastante eficiente se fosse mais utilizada, que é a via das normas explicativas. Eu vou dizer o que são normas explicativas. No Código Penal, por exemplo, nós temos as normas penais incriminadoras, que são aquelas que prevêem penas, estipulam os crimes e as respectivas penas, e nós temos as normas penais não incriminadoras, que são aqueles outros artigos do Código Penal que não fazem isso, que, por exemplo, explicam o conteúdo da norma. Por exemplo, existe um artigo no Código Penal que explica o que é funcionário público para fins penais. Então, tem crimes que são praticados por funcionários públicos. Então, essa norma explica o que é o funcionário público para fins penais. Então, há muitas outras normas explicativas, né? Então, eu acho que o ativismo judicial pode ser bastante minimizado se os parlamentares se valerem das normas explicativas com mais frequência. É óbvio, nós temos milhares de leis, você não vai ter condição de explicar cada coisinha na lei, de cada detalhezinho de tudo. Agora, em relação aos temas mais sensíveis, como, por exemplo, o aborto, a legítima defesa, é possível criar normas explicativas. No próprio anteprojeto do ministro Moro, projeto anticrime, existe, ali, para mim, uma clara norma penal explicativa, na parte que ele trata da excludente da ilicitude. O Código Penal, nos artigos 23, 24 e 25, estabelece as excludentes de ilicitude, ou seja, quando uma conduta típica penal é praticada, mas é praticada mediante uma excludente de ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, enfim, não há crime. Então, na verdade, a gente nem precisaria de nenhuma norma explicando. Para mim, o Código Penal está muito claro. E como está havendo essa demonização dos policiais militares, o que esses grupos dos direitos humanos têm feito? Eles têm tentado criminalizar qualquer conduta policial, ou seja, o policial hoje, às vezes, ele está diante de uma situação que impõe a ele apertar o gatilho contra o bandido, só que ele não faz porque ele fica com medo de, posteriormente, vir a responder um processo disciplinar, né, e acabar perdendo o cargo, enfim, sofrendo alguma sanção, e, com isso, muitas vezes, ele morre. Então, o que o anteprojeto do ministro Moro fez? Acrescentou alguns artigos ao Código Penal
estabelecendo que o policial, em situação de